seja muito bem-vindo ao Urupurco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o CQ, trato dos assuntos do Palmeiras. Clebinho, o Mundial acabou para os brasileiros, né? Agora a gente vai fazer um balanço do que foi esse Mundial para todos os clubes aí que participaram e vamos falar de decepções, vamos falar também dos times que foram bem, né, dos destaques, e vamos projetar aí como é que vai ser o restante da temporada para todos os 4 clubes que participaram do Mundial. A gente não ia deixar vocês sem esse fechamento, né, pessoal? Foi muito bom para o Urupurco nessa questão do Mundial, ganhamos muitos inscritos, obrigado, rapaziada, o canal cresceu mais que 5%, que para nós que somos um canal pequeno foi muito legal. E assim, a gente gostaria de pedir para vocês continuar, dar o like, dar mais like, né? A gente tem bastante visualização, mas o like não tá vindo junto, então deixa o like, comenta que a gente responde, a gente interage com todos os comentários com vocês, compartilha, se inscreve no canal e quem tá assistindo e não foi inscrito, se você não se inscrever, a sua vida no trabalho vai ficar pior que o dia a dia do Flamengo no bastidor. Você tá afim de um negócio desse, Queto? Não, já basta a tia Leila me perguntando se eu estou mais calmo. Então é isso, pessoal, se inscreve no Urupurco e vamos começar esse vídeo, Queto. Por qual clube você quer começar, Clebinho? Vamos começar por quem foi mais longe, né, cara? Apesar de ser rival, vamos falar do Fluminense, porque foi uma bela campanha, tem coisa pra falar, então bora lá. Das suas percepções que eu continuo. Cara, o Fluminense foi muito bem, assim, né? Acho que é consenso na mídia esportiva de que o Fluminense foi o melhor brasileiro, foi aquele que chegou mais longe e também teve boas atuações, não chegou só por chegar, né? O Fluminense fez um bom jogo do Borussia, fez um excelente jogo contra a Inter de Milão e fez também um excelente jogo contra o Al Hilal. E aí contra o Chelsea não foi tão bem e aí acabou caindo, né? Caiu. O Fluminense, cara, foi um baita feito do time do Fluminense. Eu acho que o Fluminense, quando foi para as oitavas, né, era o clube de menor orçamento, sim, né, conseguiu enfrentar de frente a Inter de Milão, que é vice-campeã europeia, né, ali da Champions, perdeu do poderosíssimo PSG, que vai fazer a final agora contra o Chelsea, né, que eliminou aí o Fluminense e o Palmeiras, e Fluminense e Palmeiras. O Flamengo ganhou, eu sei o que você quer dizer, eu sei. Ficou engarrado aqui. Pois é, mas a gente... o Fluminense, cara, eu acho que assim, foi muito interessante, porque o Fluminense fez um jogo contra a Inter, você falou, pô, massa. Vai pegar o Al Hilal, que é um time que tinha ganhado do poderosíssimo Manchester City, né? Num jogaço também. Num jogaço, o Fluminense foi... E assim, e não foi aquele jogo clássico, o sul-americano se defender, uma bola. Não, cara. Contra a Inter de Milão, inclusive, o Fluminense jogou muita bola. Jogou melhor do que a Inter, com certeza. O Fluminense fez uma campanha boa, o Renato ali como destaque, com boas mexidas, boa gestão de grupo, tirando leite de pedra aí daquele time, mais na semifinal contra o Chelsea. Eu falei com os meninos, ali talvez fosse o jogo que era mais esperado do sul-americano como o europeu. Um sul-americano muito perdido em campo, o europeu muito ciente do que está fazendo, melhor fisicamente, melhor taticamente, e aí contra o Chelsea, o Fluminense não conseguiu desenvolver o futebol, o Fluminense foi bem mal, não fez uma partida boa, e o Chelsea ganhou ali, assim... Aí no segundo tempo você viu o Chelsea displicente já, né? O Chelsea rebolando ali dentro da área, passando o pé em cima da bola. Se eles apertassem um pouquinho, acho que o placar seria mais elástico. E até nesse jogo, assim, o Fluminense já teve chances, né? Porque o Cucurella, que é acho que o jogador que o brasileiro mais tem odiado nos últimos tempos, suportável, tirou uma bola em cima da linha, teve ali um pênalti que até agora é polêmico, muita gente disse que foi, muita gente disse que não foi. Ali, vendo o jogo, eu acho que não foi mesmo, acho que o árbitro acertou ali com a chamada do VAR. Em Itaquera marcava. Aqui no Brasil, num monte de lugar marcava. Fácil. Mas assim, eu achei que não foi mesmo, achei que a bola desvia, o braço do cara não tá esticado, né? Tá na posição normal, enfim. Mas o Fluminense foi muito bem. Fábio, um goleiraço de 44 anos. Goleiro idoso. Goleiro idoso, mas brilhou. John Arias joga um absurdo de bola. Nossa, craque, tá? Um absurdo. Segundo a boca pequena aí, né, Sequeto? 15 milhões, hein? 15 milhões de euros dá pra brincar com o John Arias. Eu compraria. Tia Leila. Olha que dá, hein? Se for 15 milhões e o Palmeiras não pegar, tá dando mole. Pagou 14 em Bagre, hein? E o Fluminense com um elenco muito curto, né? Então, assim,
Foi legal, cara. Foi uma campanha maneira. O Tricolor, acho que ele tá satisfeito com a campanha do Fluminense. E a gente vai torcer agora para nessa continuidade do ano dar o máximo de errado, tudo que puder para eles, né? Acabou o patriotismo, né? Não, o meu acabou na primeira fase. Você ainda ficou de guerra aí se engraçando para outros clubes aí. Porque não tinha rival estadual. Né? Inclusive, esse Mundial deve ter machucado bem a galera de São Paulo, né? Porque tiveram que ver vocês sozinho lá, enquanto o Vascaíno. Coitado do Vascaíno. Ficou sozinho aqui, sozinho, né? Todo mundo foi para Acapulco, o Vascaíno ficou aqui. Foi por falar em times do Rio, né? Já que. Vamos aproveitar. Né? O Mundial foi quase um campeonato carioca com a participação do Palmeiras. Cariocão com grife. Exatamente. Você quer falar de Flamengo ou Botafogo? Vamos falar do Botafogo, né? Eu acho que é o seu momento de glória, então vamos lá, vamos falar de Botafogo, depois a gente emenda no Uruporco aqui. Ó, vamos ser sinceros. Acho que o torcedor do Botafogo talvez não. Mas você, torcedores de outros clubes, assim, o Botafogo tá fudido. Tá fudido. Pegou PSG, Atlético de Madrid, não passa da primeira fase. Cara, eu acho que o botafoguense, assim, quem voltar nos vídeos antigos do Uruporco aí, quando a gente fazia, fala, pô, se tinha alguém que tava lascado era o Botafogo, né? E o Botafogo surpreendeu muita gente. O Botafogo surpreendeu no mundo. Não, e o Botafogo surpreendeu num monte de coisa. Porque o Botafogo ganhou do PSG. Aí ele perdeu do Atlético de Madrid, ok, mas já estava classificado, né? Já estava bem. Fez um jogo ali contra o jogo de estreia. Não foi um jogo bom, mas ganhou seu jogo. Ele falou: caraca, mano, o Botafogo passou num grupo com 2 europeus de porte grande. Sim. Aí o Botafogo botafogou e perdeu para um rival local, cara. Eu ia ficar muito puto se fosse o botafoguense. E aquele negócio, assim. A estratégia do Botafogo para enfrentar o Palmeiras foi a mesma que utilizou para enfrentar o PSG. Só que o Palmeiras não é o PSG. Eles tiveram o Palmeiras em muita boa estima, né? Vamos dizer assim, porque... E o Palmeiras ia mal, né? Um jogo horrível contra o Inter Miami, a gente vai falar disso depois. Sim. E assim, não deu para entender por que o Botafogo fez aquilo. Não. O técnico, eu acho errado, não vejo. Nada a ver. Mas caiu por causa disso, né? Até o Textor falou essa semana que não poderia ter perdido nem para o Atlético de Madrid, nem para o Palmeiras, que o Botafogo é melhor. Americano tem autoestima alta, né? Assim, o Botafogo não é melhor nem com o Atlético de Madrid, nem com o Palmeiras. Pode ser do mesmo nível que o Palmeiras, mas melhor não é. Então, assim, o cara tá completamente fora da casinha. E aí o Botafogo, assim, que fez uma fase de grupos que a gente pode chamar de brilhante. Surpreendente, mas brilhante, porque eu vi a análise, jogou como Madureira. Pelo amor de Deus, você viu que o PSG fez com o Real Madrid, meu irmão. Com o Real Madrid. O Botafogo fez certinho, jogou ali. Fez o que tinha que fazer, cara, pra ganhar. Erro zero, não errou, e a bola que teve matou, acabou. Com uma dose de sorte, matou. Problema do PSG, cara. Mas gente, o PSG tomou um gol na competição. Exatamente, do Igor Jesus. Exatamente, que está indo agora embora. Então, não deu para entender o que fez o Botafogo. Então, tudo aquilo que eles construíram de positivo na fase de grupo foi para o ralo. Então, assim, em termos de atuação, acho que Palmeiras e Botafogo foram os piores. Ficaram... atuação, você fala, não pela campanha, mas de atuações, atuação, né? Sim. Nenhum dos... O Botafogo teve uma atuação brilhante do ponto de vista tático contra o PSG, e o Palmeiras não teve uma partida brilhante. Mas contra o Botafogo, o Palmeiras foi muito superior. Muito melhor, e assim, para vocês verem como é que foi um jogo complicado, né? Então, tipo assim, o Palmeiras muito superior, dependeu de uma jogada brilhante do Paulinho, individual, com a perna quebrada lá, ele conseguiu driblar meia zaga do Botafogo com um toque na bola, fez um golaço. E o Botafogo, acho que o êxtase que eles tiveram ao ganhar o PSG, que foi um baita feito do Botafogo, eu acho que muito desse êxtase foi pelo ralo, porque pegou um rival local e não caiu de pé, né? O Botafogo não caiu bem, não caiu, estava jogando muito mal, custou a cabeça do técnico, e o Botafoguense ainda chega com um gosto amargo que pós-mundial ainda perdeu suas estrelas também, né? O Gregory também agora já anunciou, já tá indo também. O Jesus e Jair já foram. Então, o Botafogo é um time que o segundo semestre, já estamos no segundo semestre, né? Mas assim, essa volta do Brasileirão e demais campeonatos do Botafogo, o Lyon nessa crise danada, caiu o Lyon, vamos ver o que vai ser do Botafogo, cara. Eu ainda não tenho opinião formada e eu espero que seja bem ruim. Assim, eu acho que o Botafogo não vai ir mal, porque é um time bom.
né? Agora, técnico que é o filho do Ancelotti. O Tesouro, né? Chegou o Tesouro. David, né? David Ancelotti. Não decorei o nome dele. O cara é italiano, né? Ah, deve ser. Filho de italiano, pelo menos ele é. Então, assim, mas David, não sei se é isso na Itália, enfim. Davi. É só assim fica italiano. Então, aquele negócio, ele não vai atender a seleção só na Copa do Mundo, então para o Botafogo pelo menos é o certo. E não sei o que esperar também. Eu acho que não vai mal, mas aquele negócio de a temporada, meu irmão, já começou há muito tempo, o Botafogo só tá tomando troiada. O Botafogo só andou para trás, né? O Botafogo não evoluiu. Então, complicado para eles, vamos ver o que vai dar. E vamos aproveitar que o Palmeiras foi citado. Vamos falar. Vamos seguir com o Palmeiras, deixa o Flamengo por último. Vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras foi um clube que teve... o Palmeiras abriu a porta do Mundial para o Brasil, né? Com uma excelente impressão que ficou, mas eu gostaria de falar que essa impressão foi derretendo. Foi derretendo. Quando se viu o que o Porto também apresentou nas outras partidas. Então, mas você é o Palmeiras, vamos lá. Assim, eu não gosto de analisar um jogo pelo que aconteceu depois, né? Então, naquele momento ali, foi um bom jogo. O Palmeiras saiu superior ao Porto e merecia a vitória, perdeu muito gol, aliás, né, perdeu muito gol o campeonato inteiro. Mas o Palmeiras não fez uma exibição brilhante. Eu acho que todos os times brasileiros fizeram uma exibição brilhante. O Palmeiras não fez. O Fluminense fez 3. Assim, pelo menos uma, né? O Flamengo contra o Chelsea, o Botafogo contra o PSG e o Fluminense contra o Borussia, contra a Inter e contra o Al Hilal. 3 boas exibições. E o Palmeiras não fez. Aí fez a sua parte ali contra o Al-Ahly, quase não fez a sua parte contra o Inter Miami, foi um jogo assim horroroso. Um intervalo muito pequenininho do jogo do Inter Miami, acho que por conta dos resultados do outro jogo, acho que o Palmeiras durante um minuto ficou em terceiro ali na chave, quase não se classificou, mas os gols saíram rapidamente, aí as coisas se normalizaram. Eu acho que não chegou a ficar em terceiro, porque lá no jogo do Porto ninguém fez 2 gols de diferença, né? Teve isso, então. Flertou-se com isso, então, né? Flertou-se sim, por exemplo, se o Porto faz lá, o Palmeiras toma de 1-0, o Palmeiras toma de 2, como chegou a acontecer. É isso. Poderia o Palmeiras ter saído fora e poderia ter pego o PSG, que a gente viu a rabuda que é. Pois é. Então, assim, no final das contas, o Paulinho e o Maurício salvaram o Palmeiras naquele jogo. E aí, contra o Botafogo, o Palmeiras fez realmente a sua exibição melhor, né? Melhor jogo do Mundial, e mesmo assim só faz um gol nos acréscimos. Da prorrogação. Nos acréscimos, da prorrogação, perdão. Na prorrogação, já ia errando aqui. E aí, contra o Chelsea, um primeiro tempo para esquecer, horroroso. Nossa, muito ruim. E um segundo tempo só ok. Honesto. Né? Eu vi muita gente falando, o Palmeiras engoliu o Chelsea. Não, foi isso não. Não, cara, o Chelsea teve as melhores chances, o Chelsea mereceu, e aí tudo bem. Uma falha do Everton, que não deveria ter acontecido, entrega o jogo. Nossa. Então, o Palmeiras volta do Mundial, chegando numas quartas de final, que é legal. E talvez não era esperado, né, ou até poderia ser, mas acho que as quartas de final não pode ser desprezível, que foi conquistado, mas de fato não foi um bom Mundial em termos de exibição, não. É só de competitividade, o Palmeiras sempre é competitivo. A gente chama atenção para falar que o Palmeiras só teve pontos negativos das suas exibições, né? Algumas coisas para eu que não sou palmeirense não fazem sentido. Por exemplo, por que o Maurício não sai jogando? O Maurício, cara, melhor, talvez o melhor atleta do Palmeiras no Mundial. O Giai cresceu demais esse ano, tá jogando muito bem. Gostei das exibições dele. E Palmeiras ainda vai carecer, né? Se esperou-se muito do Vitor Roque. O Vitor Roque fez um final ali, os últimos jogos antes de ir para o Mundial, o Vitor Roque estava conseguindo desempenhar, tal. Mas é um pouco do esquema do Abel, é um pouco do próprio desempenho do Vitor Roque, que erra gesto técnico. Sim. E assim, o Palmeiras insiste em algumas coisas, tipo assim, quando, a zaga do Palmeiras destroçada contra o Chelsea, o pessoal esquece isso também, né? O Palmeiras jogou com uma zaga praticamente reserva, e aí, você ainda, Vanderlan, Michael Michael, que vocês chamam ele ali também. O Mikael. Mikael, né? Mikael. Então, assim, caiu muito o desempenho do Palmeiras no banco, e assim, um clube que gastou grana, e ainda você vê umas peças de substituições boas, mas outras, em compensação, o nível cai muito. E vamos tirando o Girai ali, eu acho que as laterais do Palmeiras não são a coisa mais exuberante do mundo no titular. Quando a reserva entrou, eu fiquei com essa impressão. Falei, caramba, o Palmeiras tem grana para ter um banco mais sofisticado do que ele tinha.
assim, a disparidade Piquerez-Vanderlan é muito grande. O Piquerez não é craque, mas é um excelente lateral esquerdo. Pro nosso nível aqui, ele é muito bom. Excelente lateral esquerdo. E aí entra o Vanderlan completamente perdido. Perdidaço. Junto com ele, um Mikael novinho, completamente perdido, os dois sem saber o que fazer. E por ali o Chelsea sassaricou. O Pedro Neto ali, a galera brincou ali. Ali. O Pedro Neto foi para a direita para jogar ali contra o Fluminense, ele já voltou para a esquerda. Perturbou os caras, mano. Então, assim, perturbou os caras. Toda vez que eu me lembro daquele o Gusto, né, o lateral ali do Chelsea, cara, o que esse cara brincou ali pela direita, né, do ataque dos caras, assim, o Vanderlan ter entrado, o Maurício não ter entrado nesse meio, o Aníbal não ter saído jogar, foram vários erros do Abel nesse Mundial e específico nesse jogo. Abel saiu mal, assim, eu acho que a ala da torcida que já é insatisfeita com ele pelo menos desde 23, aí tá muito insatisfeita, né? Sim. Tem a galera que vai passar pano, o Uruporco a gente é mais neutro, assim, né? Sim. A gente critica o que tem que ser criticado e elogia o que tem que ser elogiado. Exatamente. E agora chegou a hora de falar de Flamengo. Vamos lá falar do Flamengo, Sequeto. O Flamengo, tipo assim, eu errei em muitas coisas, acertei em outras. O que eu acertei foi: o Flamengo vai cair nas oitavas. É o meu discurso desde o começo, né? Como isso aconteceu, né? Como isso aconteceu, que foi foda, porque assim, qual que é o que eu esperava, né? Chelsea passa em primeiro, Flamengo passa em segundo, Bayern passa em primeiro, Benfica passa. Falei, vamos pegar o Bayern. Porque vai passar o Bayern primeiro. Vai passar o Bayern primeiro. E show de bola. Então, assim, é isso. Não quero ser surrado pelo... Também foi sempre meu discurso, né? Não quero ser surrado pelo europeu de porte grande e volto para casa feliz. Então, assim, vou falar a mesma coisa que você falou no começo do vídeo, né? Se me desse um papel para assinar essas condições, eu assinava só que o torneio começou. Quando o torneio começou, o Flamengo fez um primeiro jogo, para mim um jogo de Brasileirão, contra o Esperance da Tunísia, né? Da Tunísia. Isso. Achei que um time de meio de tabela para baixo do Brasileirão, um Juventude, um Vitória, achei aquele nível de futebol ali que eles apresentaram. E aí veio o jogo contra o Chelsea, o Flamengo ganhou, jogando muito bem. Talvez a melhor exibição brasileira no torneio, eu acho. Mas não foi no mata-mata, que pesa. Aí fala, não, jogo de primeira fase, o europeu ainda nada a ver isso pra mim, não. O europeu ainda tá com o pé tirado. O Sequeto discorda um pouco por exemplo, do posicionamento do Mauro César, o que é normal discordar do Mauro César, de que o Chelsea entrou com o pé embaixo, batendo, tal. O Sequeto discordou um pouco ali das posições quando a gente estava trocando uma ideia no off. Mas eu discordo dele. Não para desmerecer a derrota do outro, da vitória, né? Mas eu discordo só do Mauro César, porque ele acha que, por exemplo, o PSG não jogou a Vera contra o Botafogo e o Chelsea jogou a Vera contra o Flamengo. Para mim, não. Para mim, os dois jogaram o que tinha que jogar. E aí, se não conseguiram... O brasileiro tem nada com isso, né? Então, para mim, os dois times têm méritos aí em suas vitórias, né? É isso. E aí o Flamengo fez uma partida que eu falei, caraca, mano, então pode ser que as quartas sejam uma realidade, porque o Bayern vai ganhar de todo mundo e a gente vai pegar o Benfica. E a gente viu o jogo do Benfica, o Benfica não tão fraco igual o Porto, mas fraco. Dá pra ter jogo, tem jogo. Só que... Oh, meu Deus. Ironia do destino. Só que o Bayern me perde do Benfica ali, fazendo um primeiro tempo com times reservas, na hora que colocou todo mundo, não deu para recuperar. E aí o Flamengo se cruzou com o Bayern de Munique, conforme eu esperava. E aí, meu filho, ali contra o Bayern, foi passageiro da agonia. Eu não quero sentir essa sensação de novo, de ficar emparedado, sem opções de jogo. O Flamengo foi engolido, o Bayern tratou o Flamengo como quis. Muito flamenguista tentou vender uma agenda, que o Flamengo fez um jogo de igual para igual. Falou, gente, não força a barra, cara. A gente jogou o que deu e o que deu foi pouco. Então, assim, a gente fez 2 gols, fizemos 2 gols, porque o Flamengo é um time bom, por mais que está jogando com um grandão. Nós temos as nossas qualidades, mas... E eu acho que assim como o Chelsea foi pro Fluminense, só que o Flamengo apresentou isso primeiro. Era o jogo que se esperava dos europeus contra os sul-americanos. O sul-americano encurralado. Só que a primeira fase não teve isso. Não teve isso. Mas assim, eu discordo só um pouco. Assim. Acho que o Bayern foi bem superior, mas eu acho que o Flamengo foi bem no jogo dentro daquilo que podia fazer. Quando a gente vê o PSG engolir o Real Madrid, a gente vê, cara, que jogos assim, que um vai ser muito superior ao outro, não é porque um é europeu e o outro é sul-americano, entende?
Eu acho que isso pode acontecer em qualquer confronto. De vez em quando algo acontece. Então, assim, é claro que se jogar Bayern e Flamengo 10 vezes, o Bayern vai ganhar 9, provavelmente. Mas não é porque o Flamengo é sul-americano, é porque o Bayern é superior. Como se o Bayern jogar 10 vezes com vários clubes da Alemanha, de Portugal, vai ganhar 9, porque é um time muito bom. Muito né? bom. Então, eu acho que o Flamengo não foi tão mal quanto muita gente pintou e nem tão bem quanto a agenda positiva tentou falar. Nossa, eu te falo que a agenda positiva me irrita às vezes mais do que os apocalípticos, porque é uma sensação de vergonha, sabe? Porque, tipo assim, pô, cara, você não viu o jogo mesmo, tipo assim, até alguém te pagando pra você fazer isso, porque, meu Deus do céu. Mas, assim, eu acho que o Flamengo é um grande gerador de crises, né? Então, a gente vai falar, o Brasileirão tá voltando, a gente vai fazer o nosso fechamento aqui, mas o Flamengo voltou do Mundial, em vez de voltar em paz, feliz com seus resultados, não, mas foi crise atrás de crise ali, e assim, e aí apaga o que de bom foi feito no campeonato e o bom trabalho feito pelo grupo até o momento. Então, assim, acho que o ano do Flamengo não vai ser, acho que vem título, acho que pelo menos um vem, mas o bastidor do momento tá um caldeirão danado e eu espero que isso passe rápido a partir do momento que os jogos voltem. Eu espero que continue em crise. Mas já que você citou, e eu também concordei com você que o Flamengo e o Chelsea foi a melhor atuação de um brasileiro nessa competição, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Qual foi a pior atuação de um brasileiro, então? A pior atuação? Cara, eu acho que foi Palmeiras e Inter Miami. Eu concordo. Eu acho que foi a pior. A pior, assim, o Botafogo fez um jogo chato contra o Atlético de Madrid, ruim de ver, assim, total, mas acho que o do Palmeiras contra o Miami foi pior, porque, assim, o Palmeiras se viu encurralado, teve que ligar o modo Palmeiras ali no final, tipo assim, não vou largar o osso, vou empatar essa merda. E o Inter Miami não é o Atlético de Madrid, né, cara? Então, era um jogo pro Palmeiras ganhar, não era um jogo pro Palmeiras sofrer pra empatar. E o maior feito pra você? O maior feito de um brasileiro na competição? Foi o do Fluminense. Foi o Fluminense chegar do jeito que chegou a semis. O Fluminense chegar a semis? Acho que o Fluminense. Eu fico ainda com o Botafogo vencer o PSG. Cara, não tem ninguém, justo, não tem ninguém errado, mas eu acho que as condições que o Fluminense chegou, o Fluminense era o patinho feio, vamos ser honestos. Não, foi histórico, ninguém dava ideia nenhuma pro Fluminense nesse Mundial, e o Fluminense conseguiu sair bem por cima, assim, que pese a partida ruim que fez na desclassificação. Perfeito. Agora, para a gente já encaminhando para o final, né, Clebinho? O Mundial acabou. Nós já estamos todos de volta no Brasil. Palmeiras e Fluminense tiveram suas rodadas de Brasileirão adiadas, né? Sim. Mas a gente também vai falar deles. E assim, acho que todos os times que voltaram vão ter alguns problemas, principalmente com relação a assédio de jogadores, a questão de se as reposições virão e se surtirão efeito. E a cobrança por resultado, né? Porque, tipo assim, você jogar o Mundial não te torna automaticamente um super time. Mas agora qualquer um que ganhar do Palmeiras, do Flamengo, eles vão fazer uma piada sobre alguma coisa que aconteceu no Mundial, pode ter certeza. Ou seja, né, você vê o Flamengo, o Palmeiras, todo mundo jogou contra grandes clubes europeus e tá todo mundo sujeito a perder pro Mirassol, né? É isso. Então, assim, é a delícia de ser torcedor, né, cara? E acompanhar futebol. Exatamente. E assim, quando eu digo que vai ter problemas, por exemplo, a questão do John Arias que quer sair. Fluminense, se ele sair, o Fluminense, é ladeira abaixo. Porque repor esse cara. Não há reposição. O Flamengo já perdeu o Gerson. Pode perder o Wesley e Matheus Gonçalves, pelo menos nesse recortezinho. Exatamente. O Palmeiras já perdeu o Estevão e o Paulinho não retorna para essa temporada. Pode perder o Rios, aí é complicado. Nossa, sim, para vocês é um prejuizaço. E o Botafogo trocou de técnico, já perdeu o Igor Jesus, já perdeu o Jair, já perdeu o Gregory. Então, cara, todos os times vão ter problemas. Mas só 2 jogam nessa rodada já de final de semana. O Botafogo faz o clássico carioca com o Vasco, e aí a gente não sabe o que esperar. Não sei mesmo. Porque o Kim fez o... Cara, assim, não sei você, eu fiquei tão perdido que eu esqueci, assim... De acompanhar o mercado que aconteceu aqui. O técnico de São Paulo vai enfrentar o Flamengo, é o Crespo, já não é mais o meu dia. A gente esquece dessas coisas, cara. Então, assim, não sei o que esperar desse jogo. Mas, e o que você espera de Flamengo e São Paulo? Cara, eu acho que o Flamengo tá um caos de bastidor, a situação do Pedro, que a gente vai falar aqui em outros vídeos, né? Até porque as coisas têm que andar um pouco pra gente saber o que aconteceu. O Flamengo, eu acho que vai fazer um jogo
por incrível que pareça, nessa zona toda que tá o Flamengo, eu acho que a gente vai ter Maracanã cheio, porque a torcida quer ver o Jorginho de perto. Sim. E a torcida quer xingar a diretoria e o Felipe Luiz, porque foi uma zona. Então, a gente vai ter o retorno da Raça, né, que é uma torcida organizada, a maior, mais antiga torcida organizada do Flamengo aí, das grandes, pelo menos. Então, assim, eu acho que o Maracanã amanhã vai estar um caldeirão e o Crespo que vai pagar o preço do Bayern de Munique. Cara, então, assim, eu tô com expectativa boa lá no Twitter, que quem não acompanhou o Grupo lá no Twitter, o Clebinho colocou 3-0 amanhã pro Flamengo, chutei alto, hein? Tá, o cara tá on fire aqui, ó. O cara tá esperançoso, né? E é aquele tipo de jogo que pro palmeirense, sabe? A gente torce pra empate, jogo ruim. E briga. Se bem que empate não favorece, uma vitória do São Paulo favorece mais da gente. Vai torcer pro São Paulo, então? Não, de maneira alguma. Não tem como torcer pra São Paulo, Corinthians e Santos, cara. É isso. Assim, o Santos dá até pena, não vou nem ficar falando do Santos, não. Embora acho que com esse tempo aí talvez o Santos se recupere. Então, eu acho também que o Flamengo é franco favorito nesse jogo, mas é aquele negócio assim, o que vai vir de São Paulo eu não faço ideia, cara, porque eu não acompanhei nenhum clube que estava no Brasil nesse período. Eu também não fiquei de setorista dos outros clubes, não. Eu dei uma imersão no Mundial ali. Isso aí. E eu meio que larguei. Então, assim, tudo vai ser muito novo nos finais de semana pra gente agora, né? Essa retomada, quem contratou, quem saiu. E eu acho que o Brasileirão é bom demais, vai até o final do ano, vai ter muita cobertura do Uruporco para vocês aqui, rodada após rodada, a gente tá crescendo, a gente tá evoluindo, a gente quer sempre produzir coisa boa para vocês. E no mais, logo já tem Copa do Brasil, hein? Tem Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Atlético, Atlético na crise também. Crise é uma palavra não tá pagando o Hulk tá reclamando. Dava para comprar também. É palmeirense, hein, tia Leila? Dava para comprar também. Então vamos terminar por aqui, pessoal. Então, finalmente um vídeo de meio de Sequeto aqui. Tinha um tempo que a gente não gravava junto, né, Sequeto, nessa correria. Mas se você acompanhou até aqui, gosta do nosso canal, mais uma vez, deixa o like, comenta, curte esse vídeo. Mais uma vez, obrigado e valeu!